A mineração é uma atividade que retira as nossas riquezas e deixa um cenário de devastação e destruição das outras economias. Atividades como a agricultura, a agroecologia, a pecuária e o turismo, que representam inclusive uma parcela muito maior do PIB, elas são absolutamente aniquiladas pelas atividades de mineração. Os municípios mineradores têm hoje, um cenário de conviver com o terror das ameaças de barragem de rejeitos, que muitas vezes retiram e expropriam, inclusive, terras de pequenos agricultores, comunidades quilombolas, além de uma ameaça concreta aos ciclos de água, desde o processo de início da mineração até o risco de contaminação dos rios, que pode prejudicar uma série de outras atividades econômicas. Então, é um sequestro da água. As barragens são sequestros de água. E essas mineradoras, elas são profissionais em fazer sequestro de água com base na lei. Com base na lei que o próprio Estado estabeleceu, aprovou. Então você vê que não existe sustentabilidade numa coisa como essa. Em todas as cidades, o rio é fonte de vida. É no rio que está a vida da cidade, que está a vida dos animais, que está o nosso conviver. E hoje nós não podemos, nós nadávamos nesse rio. Eu nadei a vida inteira nesse rio aqui, até quando eu vinha de São Paulo eu nadava nesse rio, pescávamos nesse rio. E hoje o peixe não tem qualidade, o peixe é contaminado e a água é contaminada, a gente não pode mais adentrar no rio. Não, conforme eu estava dizendo para vocês, eles atendem umas pessoas e deixam outras, e uma grande maioria, principalmente os mais necessitados, eles não dão bola, deixam as pessoas para lá. E aí gera entre nós, entre os moradores de Barra Longa, uma contenda entre eles, entre nós. Eles também tinham outros trabalhadores aqui na intervenção, que foram um escritório de intermediação, que fizeram para a comunidade. E a notícia que nós temos até hoje também, só 50% dela conseguiu ser atendida e ter êxito em qualquer negociação de reparação de danos ou de lucro cessante. Mas tudo de maneira bem dividida, sem critério, a gente não sabe como foi feito, por que foi feito. Da mesma forma, a suspensão dos vouchers, que existia um voucher de alimentação para contribuir com a comunidade que ficou desempregada e perdeu todo o seu poder econômico, e de geração de renda. E agora, no meio da pandemia, como eles começaram a fazer o desligamento e não depositaram o auxílio emergencial de algumas pessoas e famílias. Isso aí sem também nenhum critério. O que a gente tem que entender primeiro, eu acho, o primeiro passo para fazer o enfrentamento à mineração é o acesso à informação adequada para toda a população, O controle social talvez seja a nossa única saída, e quando eu falo única saída, é a saída de sobrevivência, porque embora a mineração ela esteja localizada em determinados territórios, a exploração e a destruição ela chega no asfalto, e ela vai chegar seja por meio da violência e seja inevitavelmente pelo fim do abastecimento, Importante entender a água também enquanto bem comum e não mais enquanto recurso hídrico, A água, ela é um bem comum de toda a coletividade, isso é constitucional. É um sequestro da água. As barragens são sequestros de água.
E essas mineradoras, elas são profissionais em fazer sequestro de água com base na lei. Com base na lei que o próprio Estado estabeleceu, aprovou, né? Então você vê que não existe sustentabilidade numa coisa como essa. As universidades, elas precisam ter a responsabilidade de explicar os princípios constitucionais, de defender os tratados que o Brasil é signatário e que eles não podem ser aniquilados pelo dito princípio de desenvolvimento econômico, que nem esse existe, né? Ainda que se existisse, ele também não teria que ser prioritariamente defendido. E é muito importante que essas pessoas que vão para a mídia defender esses projetos, elas digam para a sociedade por que em muitos outros países os projetos de mineração não são autorizados da forma como são autorizados aqui, né? Um país de terceiro mundo, porque exatamente se sabe que o que fica para a população depois é um prejuízo muito grande. Então, nós não temos ainda parâmetros legislativos e ainda responsabilidade dos governos suficiente para fazer fiscalização, para controlar essas atividades que elas acontecem totalmente sem nenhum controle, levando todos os recursos e o que realmente se arca de consequência, né, o que se devolve para a sociedade são mais prejuízos do que lucro. É importante, né, que os juristas se mobilizem nisso, né, porque a gente não está falando de um determinado grupo, a gente está falando da nação brasileira, né, nós estamos falando de soberania, de defesa de recursos não renováveis, inclusive dos órgãos, né, ambientais, da Agência Nacional de Águas, da ANA, entender por que é dadas licenças, porque ela concede licenças de exploração e de uso dos nossos recursos sem maiores informações. Então, o que a gente precisa, de fato, é construir um modus operandi onde o Brasil toma a rédea do seu país, assim. E isso se faz através de uma nova construção de um marco regulatório dentro de uma conjuntura muito mais participativa, popular, onde todos possam influenciar nesse debate, não só os grupos empresariais e os políticos, né, que possuem financiamento de campanha de recurso advindo das atividades minerárias. Assim. É preciso mudar a nossa concepção de nação, é preciso entender que sem água a gente não vive e que nós precisamos mudar essa roupagem desse colonialismo disfarçado que ainda persiste em nos destruir. Eu tenho uma discussão com a Samarco quanto às pessoas atingidas. Desde as primeiras reuniões da Samarco, eu defendo que todo morador de Barra Longa seja indenizado de alguma forma, porque todos nós fomos atingidos. Eu classifico, vamos dizer assim, o atingimento em 3 etapas. A primeira foi quando o barro desceu, no dia 5, que inundou até onde é que ele foi. No segundo ponto, nós tivemos o translado do barro, que quando foi retirar o barro, espalhou o barro onde ele não tinha ido, os caminhões espalhou o barro para fora, estragou a cidade todinha. E quando o barro secou, o vento agora leva o barro para nossas casas. Qualquer parte da casa, se você for lá naquele alto do morro, lá em cima, lá, você vai achar barro da Samarco lá em cima. Como é que ele foi parar lá? Foi parar pelo vento. Se você subir nessas casas mais altas que tem aqui nos morros, e você for em cima dos guarda-roupa ou em cima de qualquer móvel aí passar a mão, você vai achar a poeira da Samarco lá. Porque a poeira, ela se torna uma poeira leve e o vento leva ela muito fácil. E depois ela é difícil de tirar. E como nós temos aí pessoas contaminadas pelo barro, porque o barro ele tem os agentes contaminantes, um dos piores dele que é o mercúrio, né? Mas tem zinco, tem cobre, tem manganês, e toda essa, tem alumínio, chumbo, todos esses elementos são nocivos à nossa saúde.
Então algumas pessoas estão sendo indenizadas, vão ter dinheiro para fazer o tratamento amanhã. Aquelas que não estão sendo indenizadas, não estão tendo uma compensação financeira, vão arcar do próprio bolso as consequências da lama que desceu da Samarco e que nós não temos nada a ver com isso. Então eu defendo, continuo defendendo, que todo morador da cidade de Barra Longa, seja ele na comunidade do Gesteira, do Barro Branco, aonde é que ele esteja, tem que ser indenizado, porque vai sofrer com os elementos contaminantes que desceu no barro da Samarco. Os desastres, eles vão além do rompimento da barragem, né? O rompimento das barragens, ele é um evento crítico, catastrófico, sem dúvida, que causa uma ruptura, né, numa certa ordem já existente, mas ele não é o início do desastre, né? O desastre, ele acontece anteriormente, em etapas que envolvem desde o planejamento territorial, não é, por parte do governo central, né, um planejamento do Brasil, um planejamento absolutamente centralizado, né, a população não participa desse planejamento, então territórios são destinados a hidrelétricas, são destinados à mineração, etc., sem que a população participe desse mapeamento territorial. Então já existe aí uma falha de planejamento e ela é autoritária, esse planejamento, que não contempla a participação das pessoas que vivem nesses lugares, né? Então as pessoas são alijadas da participação sobre o destino do lugar, destino das suas próprias vidas, né? E quando os projetos chegam a essas localidades, ele já foi completamente aprovado em várias etapas, por exemplo, em termos de acordos financeiros que são feitos nessas instâncias, né, centralizadas, e o projeto chega já na fase de licenciamento ambiental. Quando a população fica sabendo, ela está numa fase de licenciamento ambiental, inclusive tardia já, porque quando se propõe até uma audiência pública, por exemplo, né, muitas coisas já foram feitas e essas audiências públicas, ao longo dos anos também, elas foram se tornando um mero, né, procedimento burocrático dentro do rito do licenciamento ambiental. Então, a Fundação Renova é fruto de uma preocupação que eu entendo que é legítima de acomodar os conflitos institucionais que ficaram óbvios com o desastre, né? Então surgiu uma desconfiança muito merecida com as mineradoras e você tinha uma situação também de você ter dois donos, né? Então assim, a Samarco sendo da Vale e da BHP, quem ficaria responsável? Então na época teve essa discussão. Mas está havendo aí uma falha do poder público de cobrar da empresa a reparação de danos, porque a lei 6.938, olha o que ela diz. O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Acabou acontecendo no sentido de pensar uma fundação para tomar as rédeas da reparação. E na época, eu acho que muita gente achou que era uma boa solução. E eles tiveram uma boa ideia, de colocar a Renova como um mero órgão executor, né? As mantenedoras passam o dinheiro e essa fundação executa, e com transparência. Mas sob o controle de um esquema de governança, né? E com vários atores. Então tem conselhos, participações da sociedade civil. E tem um ator importantíssimo que é o CIF, né? O Conselho Interfederativo, que é o conselho que é uma espécie de cérebro da Renova. Então, toda vez que as pessoas me pedem para conversar sobre Renova, eu tenho que falar assim, olha, eu falo desde que você também fale do CIF. Porque a Renova é um mero braço executivo de um sistema de governança que tem esse cérebro, que é o CIF, e as suas câmaras técnicas, que reúne muita gente. O que eu acho que aconteceu? Hoje, a Renova está sendo duramente criticada, né? Tão criticada que quando teve o desastre de Brumadinho, imediatamente muita gente falou assim, olha, tudo menos a Renova. A maior irresponsabilidade que a Samarco fez conosco foi não nos avisar da possibilidade de uma inundação. Ela disse, e ela repetiu isso várias vezes, que a quantidade de barro era pouca e que ele não ia sair do leito do rio, ele não ia sair da caixa do rio.
Como tinha uns 3 a 4 meses que não chovia, o rio estava com o seu nível muito baixo, e aí acreditou-se realmente que ela não fazia isso, que ela não conseguiria sair da caixa do rio. E foi totalmente ao contrário. Eu estava preocupada com a cidade, lá o distrito lá do Bento Rodrigues, né? Porque lá tem morte, caso de morte e tudo. Aí eu acho que estava preocupado lá e esqueceu daqui, né? O pessoal perdeu muita coisa dentro de casa, salvava alguma coisa. Não era muita diferença também. Porém, hoje em dia, né, a gente não tem mais nenhum controle, a gente não sabe quem são os donos das mineradoras. Né? A gente sabe que é um consórcio de várias empresas, né? Porém, não se sabe quem são os donos. E se continuarmos com essa mineração predatória aqui no Brasil, o risco que nós estamos correndo é muito grande. Esse caso de Mariana é um caso, e é o caso em que houve um rompimento da barragem e pode ser considerado um ato criminoso, que inclusive no meu artigo eu estou chamando de terrorismo ambiental. Esse caso não é o único. A exploração do nióbio em Araxá está transformando as águas curativas de Araxá em águas contaminadas por bário, um elemento cancerígeno. A exploração do ouro lá em Volta Grande, no Pará, está levando o nosso ouro para uma empresa canadense. A gente tem um caso aí do rompimento da barragem de Mariana. Nós tínhamos um promotor local que se empenhou ao máximo em punir os responsáveis por isso, né? Porém, não se chega aos responsáveis. O máximo de responsabilidade que se atingiu foram aos gerentes das mineradoras, né? Não aos donos. Então a gente pensa, né, com a cabeça aqui do povo, né? Provavelmente essas mineradoras elas não têm dono, né? O dono é o próprio capital financeiro, né? Nós temos que focar nessa lei que já existe, nessa lei 6.900 e nessa lei. Nós temos que focar nessa lei 6.938, que prevê a pena, exige a reparação e prevê, inclusive, pena de prisão para os que provocam dano ao meio ambiente e a terceiros. E cobrar como se fosse uma dívida ecológica, como se fosse um valor, porque esse tipo de gente só entende a linguagem do dinheiro. É a especulação bancária, né? Então, você não tem como rastrear quem é o dono disso. E, em contrapartida, né, a degradação, né, principalmente do meio ambiente, está ficando para trás, né? Não tem quem se responsabilize por isso. Fica como se fosse um desastre. Tem 5 anos que a gente está esperando respostas, né? Eu moro em casa alugada pela Samarco, já tem 5 anos que eu moro em casa alugada. Eles não falam, né? A gente quer o quê? A gente quer saber o quê que, né? A gente quer solução, só que não tem solução, não tem nada. Eles pegam a gente, jogam a gente na casa, a gente fica lá. Se a gente precisa, que às vezes tem alguma coisa atrapalhada na casa, a gente vai falar com eles ficam, né, tem que fazer manifestação, tem que fazer isso, tem que fazer tudo, mas não faz nada, né? Não tem... Eles não, assim, não tá ajudando a gente com nada. Aqui a gente tem uma ausência total do poder público, do município, né, do poder público municipal, presente com a comunidade. Logo que tocou a sirene, o atual prefeito nem aqui não veio. Ele apareceu em Macacos meses depois, na época da luta pela escola, numa visita que o Ministério Público faria à comunidade, lá onde a gente estava
indicando um local que poderia ser feita a escola provisória. No dia da inauguração da escola provisória, ele esteve aqui e chamou uma moradora de Macacos, uma cidadã eleitora de forasteira, porque ela fez uma crítica a ele e, como ela não é nascida aqui, ele a chamou de forasteira. Isso foi divulgado nos jornais, isso foi, né, noticiado como um absurdo. Então, é esse tipo de relação que a gente vê da prefeitura aqui. E às vezes a gente se sente meio impotente, porque a gente não sabe realmente em que instituição nós podemos confiar, né? Já que é a segunda maior empresa de mineração do mundo e ela consegue conversar com os poderes de um tom diferente e com a população, né? Na verdade, ela é muito, como podemos dizer, a Vale é humilde com os soberbos e soberba com os humildes, né? E esse é o trato que a empresa tem com a comunidade. E vão levando aí há mais de 400 anos, muito mais de 500 anos aí, as nossas riquezas, né? Desde que o imperialismo britânico chegou em Nova Lima, o povo de Nova Lima é roubado, surrupiado pela extração destrutiva aí dos minerais e dos recursos naturais na nossa cidade. É muito triste. A gente que vem buscar o sossego, vem buscar o conforto, mora na região metropolitana também buscando isso, e a gente que vem de fora, imagina quem nasceu, que se criou aqui, né? Ver cada feixe de água sumindo, ver cada vale desaparecendo, né? E é muito triste. O capitalismo, ele destrói vidas mesmo.